Olá, tudo bem? Sou o professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do oitavo ano ou você que nos assiste aí nos nossos canais, no canal do EducaPE no YouTube ou então na própria plataforma aí do Instagram. Você está com todos os conteúdos de matemática do sexto ao nono ano comigo, tá bom? Não esquece aí de responder algumas questões, desafios ou então seguir nossas dicas que são muito importantes. Mas antes de começar a nossa videoaula, eu preciso apresentar para você a nossa equipe. Ele, nosso padrão na hora de transcrição ao vivo, que é o Jefferson, está conosco. E ele, hoje a técnica está ampliada. Temos dois parceiraços. Manuel, que você já conhece de outras videoaulas, é claro. E ela, a novata, a recém-chegada, e a nossa querida Angélica também está fazendo parte. Agora está duplicado a nossa equipe. Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje, que vai falar sobre volume e capacidade, aula de número 29. Você do oitavo ano não pode perder, tá bom? Segue comigo, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento das medidas das grandezas em relação ao contexto para que você possa entender volume e capacidade, tá bom? Mas não esquece, ó. Primeira coisa que a gente tem que falar é que esse campo das grandezas e suas medidas, ele está muito associado, imbricado, ele está muito preso ao campo da geometria, porque precisa fazer as mensurações e os cálculos, por exemplo, de área, perímetro e volume de sólidos, que são geométricos, tá bom? Então, esse campo, esse assunto que está entre os dois campos, grandezas e medidas e geometria, nós chamamos de grandezas geométricas, tá bom? Agora, como foi que tudo isso surgiu? Da necessidade prática de sobrevivência. O homem viu essa necessidade e teve que se adequar. Uma das coisas que ele percebeu claramente é que não poderia faltar-lhe água por mais de 3 dias. Então, você vai observar uma coisa muito interessante. Eu adoro ler esse livro, mas ele fala exatamente disso que a gente vai tocar no assunto. Você já leu um livro chamado Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto? Se não leu, você vai ver que toda a narrativa, toda a sua história, ela é oriunda de margeamento de rios. Todas as nossas grandes cidades estão muito próximas a um rio, tá? Você vai ver de Petrolina até aqui em Olinda, que tem rios que margeiam e que desaguam no mar. Ou seja, a água é vida, é essencial. Então o homem começou a perceber isso e já fez o seu reservatório a partir de elementos. No nosso caso específico, elementos como plantas, que é a cabaça, que é esse material que você está visualizando aí, é uma planta que dentro do seu fruto pode-se colocar água. E aí isso varia de volume e capacidade para cada planta, mas também era feita em material rígido como argila cozida, ou então era feito com peles de animais, ou até mesmo com partes dos animais para poder guardar água, tá bom? E aí depende de cada região, depende de cada necessidade. No final, e até o momento que se sabe, é que desde as civilizações mais antigas, o homem sentiu essa necessidade, e sentiu mesmo, porque se você passar mais de 3 dias sem água, fatidicamente você verá a morte, tá bom? Água é vida, é essencial. Então, para medir essas coisas, ele foi depois que eles tiveram esses objetos, é que eles tiveram o cuidado de medir para saber quanto ele estava transportando. Então, de cara, a gente traz para vocês um cantil bem antigo aí, que a gente pegou lá nas imagens de museus. Tá aí um nosso, que é feito com couro do bode. Aí é Nordeste aplicado, tá bom? Um cantil feito com couro do bode, típico do sertão pernambucano, principalmente daquelas regiões do sertão que utilizam esse material no meio à caatinga, no meio ao deserto que a caatinga absorve. Maior biodiversidade do mundo, que é única, nossa, tá bom? Fica ligado aí. E aí também já é um cantil um pouco mais atual e sintético. Já não é mais um couro legítimo, é uma coisa mais sintética, mas que imita algo de há milhares de anos atrás, tá bom? Bom, de certa forma, as grandezas e suas medidas, elas sempre estão relacionadas à ideia de plantio, domesticar animais, como a modo de sobrevivência, de fincar-se em algum local. Ou seja, as tribos precisavam
precisavam estar próximo a um leito do rio e precisavam de plantar para não ter que sair, principalmente porque é muito arriscado sair para não virar presa de outros animais. Então, essas tribos perceberam que elas precisavam ser construídas próximo de um leito do rio ou de água potável e ter espaço dentro da sua tribo para plantar. E a partir disso, as grandezas de suas medidas foram sendo utilizadas no formato que a gente tem hoje. Vou esclarecer para vocês mais especificamente. Por exemplo, no plantio, foi percebido que a distância de uma cova para outra, no plantio de qualquer um dos nossos utensílios, milho, feijão, macaxeira, inhame, todos esses alimentos, eles precisam de uma distância entre eles necessárias para que um não cresça e não iniba a produção do outro. Se isso acontecer, diminui a produção, porque o outro vai crescer com a menor quantidade, a menor produtividade. Então, precisou-se aprender qual é a distância correta de uma cova para outra, para cada tipo de planta. Veja que coisa interessante, a medição da distância da cova, onde eu vou plantar a hortaliça, o grão, qualquer coisa que vai me dar o sustento, ela precisa ser muito bem calculada. Então, no começo era testando e quebrando a cara, né? Testando e errando, testando e errando. Agora não, hoje já se sabe a distância de uma cova perfeita para outra, para cada plantio, soja, milho, feijão, e se for tubérculos como a batata, a macaxeira, o inhame, a esse tipo também tem que ser sua distância, e é claro, o nível de água no solo também foi verificado, né? Que você não vai fazer isso, não pode se plantar batata num solo muito úmido, senão ela não vai produzir o necessário, talvez nem consiga se reproduzir lá no subsolo. Então, tudo isso foi aprendido a duras perdas. E aí, eles anotavam em tábuas de argila cozida para poder guardar isso, porque eram muitas informações. Se são agora para você que não sabia, imagina há 4.000 anos atrás. Aí, eles partiram também para medir o tempo, para saber o momento certo do plantio. Você não pode plantar milho a qualquer momento do nosso planeta, porque as estações, elas dão especificidade na hora do plantio. Eu vou plantar conforme as estações e o terreno não pode estar sendo repetidamente usado apenas para um tipo de plantação, senão o substrato não vai aguentar. Então, o rodízio é necessário, mais uma forma de aprender sobre grandezas e medidas utilizando o tempo. Por isso que você aprende muito sobre o tempo na escola, porque você pode utilizar isso no dia a dia. Não que você vai ser fazendeiro, mas se você for um dia, pelo menos você já sabe na prática. E se você não for, você sabe que os valores de alguns alimentos, eles variam por região e, claro, por momentos sazonais. Tem momento que a cebola está em alta porque não houve uma boa safra, tem momento que o tomate está em alta porque não houve uma boa safra, e você precisa entender disso para poder melhor lidar com esses processos que a gente tem no nosso dia a dia. Tá claro para você? Entendeu? Então, tempo, quantidade em relação ao plantio. Os fenômenos da natureza e as suas estações já eram medidos há muito tempo atrás. Aí, para domesticar animais, que é claro, eu preciso de um animal que reproduza muito rápido, né? Então, preste atenção. Se eu tivesse minha fazendinha, é claro que eu iria comprar galinhas, porque as galinhas põem ovos. Então, eu teria como aumentar a quantidade de galinhas, se eu deixasse esses ovos para serem, os pintinhos nascerem, né? Para serem chocados, ou então eu comer o ovo todo dia, tá? Que a galinha mesmo produz. Olha que coisa interessante, isso não é de agora, tá? É de muito tempo atrás. Aí, o que eles usavam era um carneiro. Por que o carneiro? Porque a gente se fala tanto da ovelha, porque o ciclo reprodutivo da ovelha é muito pequeno e a ideia de ampliação do rebanho é muito maior. Então, eu tenho um animal que se reproduz rápido e que me dá leite, que me dá o couro para me aquecer, me dá a carne, um monte de coisa. Até o chifre serve como copo, que eram os que muitos dos vikings utilizavam em sua época. E aí você já sabe disso, porque assistiu a série Os Vikings. Se não assistiu, vai ver. Legal. Beleza? Olha, presta atenção. Mas tinha um momento da criação em que o capim não estava disponível. Por exemplo, no inverno,
o capim queima. Então eu preciso guardar o alimento do animal, porque esse animal ele é importante para a minha sobrevivência. Então é a partir disso que os homens começaram a criar os cílios, ou seja, os locais para guardar alimento para esses animais. E os alimentos foram guardados de duas formas, né? Nesse formato aí de paralelepípedo que você está vendo, ou o formato de cilindros, que a gente já viu também em vídeos aulas anteriores, tá? E aí que entra volume e capacidade, porque eu tenho como calcular a média de quanto eu vou guardar de capim pela quantidade de animais que eu tenho. E eu tenho que guardar mais um pouquinho, né? A gente tem que contar que o inverno pode ser rigoroso ou não. A falta de capim será um prejuízo imenso, porque os animais morrem. Você já viu essas cenas várias vezes na seca, no sertão. Animais que não têm capim para comer e falta-lhe água. É claro que ele fatidicamente vai morrer rapidamente. E aí você vê o desespero do nordestino por não ter essas opções muito próximas. Então, a ideia de grandeza e medidas é trabalhar exatamente isso. Como calcular o ideal para que eu não perca esse rebanho. Tranquilo até aí? Nossa, saindo agora de agricultura para falar sobre grandeza e medidas. Olha a imagem aí, ó, de um rolo do capim que era feito no formato de cilindro. Então tinha o paralelepípedo e agora você sabe que existe no cilindro, tá? Bom, nessa forma é paralelepípedo e você também vai ver, é claro, volume e capacidade de leite, porque os leites, o leite que você compra no supermercado, ele é oriundo da produção, é claro, das vaquinhas ou de outras coisas mais que estão aí dispostas, pode ser bode, enfim, um monte de coisa, mas são vendidos em litragem, ou seja, por litro, né? Mas são captados aí nas tetas dos animais fêmeas que a gente tem, beleza? Então vamos lá. Ó, antigamente, como se fazia a transposição da água quando a região não tinha um rio próximo? Fazia o arqueoduto. Eram estruturas elevadas de alvenarias, né, de muito forte, por sinal, de pedras rígidas, que conduziam essa água, né, supostamente erguidas com um certo nível para poder haver a queda da água, a pressão da água, né, um suporte no canal que destinava essa água de lá do leito do rio até a cidade por depressão. Ou seja, traz para mim aqui, Angélica, por favor, preste atenção, obrigado, tá? Preste atenção. Na tua casa, provavelmente, tem uma caixa d'água que está acima do teto da sua casa. Então, a água que vai para a tua torneira, ela desce por pressão. Ou seja, a caixa maior lá acima, a água desce sob pressão. Isso que a gente chama de depressão, tá? Tá em cima, vai descer numa pressão da água. E a Compesa, que é a empresa pernambucana que envia água para sua casa, ela manda através de bombas ou então reservatórios em lugares altos também para facilitar essa depressão, essa pressão da água e ela poder chegar na maioria dos canos das residências, tá? Antigamente era o aqueduto, tá? Esses aquedutos aí, eles faziam essa transposição da água. Alguns existem como a figura que você está vendo aí, que é real. Beleza? Agora nós vamos falar de algo que é bem interessante, que é utilizando essa tirinha. Essa tirinha que traz uma revelação interessante. O garoto aí, revoltadíssimo com o governo que não faz nada contra a falta d'água, ele continua reclamando, mas tem algo acontecendo na sua torneira. Ele continua reclamando, dizendo que é um absurdo e que é melhor contratar um índio para fazer a dança da chuva. Aí começa a falar, mas olhe na sequência das tirinhas que você vai ver que a torneira não está fechada. Ou seja, não adianta reclamar se você não faz sua parte, tá? Faça a sua parte. Quer reclamar? Vai escovar os dentes? Desliga a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Só use a água o necessário. Se vai tomar banho, se vai se ensaboar, desligue a água, desligue o chuveiro enquanto você está se ensaboando. Depois você liga para você poder tirar o excesso de sabão. Ok, faça a sua parte. Não adianta reclamar se você não faz sua parte. Por isso a gente trouxe essa tirinha maravilhosa que faz uma crítica aí.
Agora, aproveitando a própria tirinha, nós vamos deixar aqui para vocês um alerta, não desperdice água, porque vai faltar para alguém que precisa. Bom, falando em desperdício de água, ela contribui para a falta e a escassez de água em outras regiões. É bom que você saiba disso e que você possa considerar. Mas aproveitando a própria tirinha, a gente vai fazer uma pergunta para você. Olha, um desperdício de água, como mostrado na tirinha acima, aumenta o consumo de água em aproximadamente 12 metros cúbicos. O que são 12 metros cúbicos? O que essa medida representa? Você sabe? Qual é o volume? Qual é a capacidade? Vamos trabalhar com ela, tá bom? E a partir disso, como a nossa videoaula vai trabalhar com corpos redondos ou apenas cilindros, né? Não só cilindros, mas a base toda vai ser ele, eu vou explicar para vocês a forma de calcular o volume ou a capacidade do cilindro. Por que volume ou capacidade? Porque depende de outros fatores, tá bom? Mas todo cilindro que a gente trabalhar aqui, ou a ideia de cilindro, que no mundo real é aproximado, as bases são dois círculos paralelos congruentes, na maioria das vezes, tá? E a altura é a distância entre as bases. E a superfície lateral, ela é curva, ou seja, pensa na lata de leite, pensa na lata de leite condensado, pensa numa lata de óleo e você vai entender o que é a ideia de um cilindro, tá bom? Bases e a sua altura com a superfície lateral. A fórmula utilizada é área da base, que é a área do círculo, vezes a altura. Muito fácil, tá vendo? Super fácil. Vamos trabalhar isso? E aí a gente vai trabalhar desse formato aí, ó, a área do círculo vezes a altura. Que trocando a área do círculo pela a sua fórmula é πr². Já trabalhamos isso em videoaulas anteriores, mas não esquece, π é um número incomensurável que a gente vai trabalhar com arredondamento de 3,14 ou 3, dependendo de cada questão, tá bom? Π é um número incomensurável, não esquece. É a relação do comprimento de qualquer circunferência dividida pelo seu diâmetro, que vai dar aproximadamente 3,14. E raio é a distância da parte central do círculo até a extremidade desse círculo. Fechou? Vamos comigo agora que eu vou te falar a diferença de volume e capacidade e ter um nome para isso e um campo para você estudar. Se você não estudou ainda conosco, vai estudar agora. Presta atenção, tá? Eu tenho 3 exemplos aí de embalagens comuns que podem utilizar. Coloquei minha marca aí em uma das embalagens, só para zoar com vocês, tá bom? Mas o achocolatado Serpa não existe, beleza? É só para que você tenha uma ideia, tá bom? Então você vai ver essa garrafa de uma coloração meio alaranjada, né? Se eu não tiver daltônico, deve ser isso mesmo, que é do refrigerante, tá bom? Então, tem um espaço entre a tampa da embalagem e o líquido que está dentro do refrigerante, beleza? Esse espaço é para quê, professor? Esse espaço é para que você entenda que o líquido ele pode se expandir a baixo temperaturas. Ou seja, se eu congelar, esse líquido vai se expandir e que se ele se expandir, ele vai passar, se o líquido tivesse lá em cima na tampa, ele ia estourar a própria garrafa. Então eu preciso saber qual é o espaço necessário para que esse líquido, quando expandido, quando levado ao freezer a baixas temperaturas, ele não exploda. Então, isso é muito bem calculado e aí é muito bem pensado. O nome disso é a diferença de volume e capacidade, tá bom? O volume do líquido, 500 ml, que é um refrigerante comum que você pode comprar em qualquer lugar, é o líquido que você está pagando, mas a embalagem tem uma capacidade superior a 500 ml. Por quê? Porque o líquido pode se expandir e aí eu preciso de um espaço aí dentro. Ele também é um líquido gasoso, você sabe disso, né? Você sabe. Então, se eu agitar, eu preciso de um espaço aí dentro para que ele também não exploda. Então, esse espaço entre o volume e a capacidade da embalagem é estritamente necessário, foi calculado fazendo testes, né? Fazendo vários testes. Então, hoje você tem como verificar. Não está faltando líquido no teu refrigerante não, tá? É o espaço que precisa ter para que ele possa se expandir ou quando agitado ele não exploda. Tá claro então para você? Você não está sendo enganado, aí dentro tem meio litro. Se quiser testar, pega uma pipeta com meio litro e tira todo o líquido daí de dentro e verifica se realmente tem meio litro, tá? Então aí é o volume e a diferença total é a capacidade. Tá claro para você?
Ficou claro? Então vem comigo, porque isso tem um nome próprio. Chama-se cubagem. E você quiser saber um pouquinho mais, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na Isso, Jefferson, obrigado. Na cabeça do Jefferson aí. Esse quadradinho preto e branco aí vai te dar acesso a coisas muito interessantes. O nome disso é cubagem, tá bom? Não esquece. Professor, o que é cubagem? Traz para mim aqui, Angélica, por favor. Traz aí. Cubagem é quando você vai comprar a tua mochila para botar os livros e levar para a escola. Ou você que é de escola pública que recebe sua mochila. Professor, por favor, vai na sala de aula e leva os blocos padrões para medir as mochilas dos meninos, dos teus alunos, das tuas alunas e mostrar para eles volume e capacidade a partir de blocos padrões que está lá no campo da metrologia. Você vai adorar essa aula prática, tá bom? Como é que se mede a mochila? Como é que eu tenho certeza que a mochila cabe 5 litros? Colocando 5 blocos padrões, que são blocos de isopor. É só pesquisar isso na internet, está livre para vocês e a gente tem uma aula também sobre cubagem para você. Fica ligado aí, não sai das nossas redes sociais não, tá bom? Cubagem, isso é muito legal. Vai viajar, você precisa levar uma mala. A mala é a cubagem. Você vai comprar passagem para ir de ônibus para qualquer estado ou outros municípios aqui próximos de Pernambuco, ele vai cobrar você pela a litragem da tua mala. 5 litros, ou então acima de 5 litros você vai pagar uma multa. Para quem vai viajar de avião também, 22 ou 23 litros é o máximo aceitável. Se tiver mais que isso, você vai pagar multa. Então a cubagem é interessante aprender um pouquinho dela, porque é volume e capacidade na vida prática. Tá claro então? Vamos seguir. Vamos jogar agora game sobre volume e capacidade. Game chamado World Wall. Eu trago para vocês, garoto propaganda do World Wall sou eu e o Jefferson, e é claro também a nossa equipe nova aí com o grande Manuel e é ela, né? Não, é a Angélica, beleza? Vamos lá. O cilindro tem as medidas indicadas na figura, qual será o seu volume. Olha o cilindro aí, altura 8 centímetros e o raio de 3. Vamos fazer o cálculo? Vamos fazer comigo? É aproximado, tá? Então fica ligado aí, se você quiser saber mais, entrar nesse game, já aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na cabeça aí de Jefferson, de novo, aí, obrigado Jefferson, isso aí, valeu. Vamos lá, vou trazer para cá a questão para a gente calcular. Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, que é a área da base vezes a altura. O π eu vou atribuir a 3 para facilitar, tá bom? O raio já está descrito aí na figura, 3. E a altura agora já está aí, 8. Tranquilo? E lembre-se que o raio está ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Substituindo os valores, nós vamos ter 3 vezes 3 ao quadrado. Por favor, traz aqui, Angélica, rapidão. Por favor, olha. Não esquece desse detalhe, tá? Não esquece desse detalhe. Primeiro a potenciação, não esquece. Primeiro a potenciação, ok? Não se faz 3 vezes 3 ao quadrado. Primeiro 3 ao quadrado. Primeiro eu resolvo 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 vai dar 9. Agora eu posso multiplicar 3 vezes 9 vai dar 27. 27 vezes 8 vai dar 216. Qual é a resposta então? Vai lá rapidamente e clica na letra E. Viu aí? Por favor, não esquece. Primeiro a potenciação, depois a multiplicação. A regra da matemática é assim, ó. Primeiro eu faço potenciação, radiciação, ok? Multiplicação e divisão, soma e subtração, tá bom? Então a letra E marcou, fechou, clicou lá, já passa para outro, tá bom? Primeira plataforma de 3, então tem mais 2 para vocês resolverem e mandarem pra gente no Instagram ou então nas nossas redes sociais, combinado? Vamos lá, Manuel, agora para a próxima. Rapidão para falar, já tem um minutinho, vou só falar aqui dos múltiplos e submúltiplos do volume, né? Que aí é dado em metros cúbicos, tá bom? Não esquece disso. E se for litros, vai dar também na relação. Só não esquece. Se eu tenho do maior para o menor, eu multiplico por 1000. Se eu estou do menor para o maior, eu divido por 1000. É o contrário, tá bom? E aí a relação do aqueduto da diferença. Ok?
Fechou? Desafio para vocês aí, ó. Qual é a medida da aresta do cubo que tem 125 centímetros cúbicos de volume? Aí deu o volume e quer saber a medida da aresta para vocês. Faz a solução e manda pra gente aí, tá? No nosso Instagram. É claro, se liga aí que você vai extrair a raiz cúbica de 2, né? Tanto do A ao cubo como do 125. Se você conseguir fazer isso, vai estar essa resposta aí, ó. Dá tempo então, ó. Então, a resposta, raiz cúbica de 125 na fatoração é 5, tá? Beleza? Fechou? Agora deixo aí para vocês o bloco retangular da figura, tem 45 centímetros cúbicos, determina a medida da altura. Fechou? E manda pra gente lá. Traz pra cá, Manuel. Obrigado. Se liga aí na próxima videoaula e não sai das nossas redes sociais. Precisamos de vocês, tá? Tchau, tchau.